Mas vamos lá, vamos falar de Bahia aqui. Porque o Flávio Dino colocou a culpa no Jair Bolsonaro por uma suposta onda de violência que a Bahia estaria enfrentando. Onda de violência na Bahia deve ser uma onda constante, né? Porque há muito tempo, há muitos e muitos anos, que a violência na Bahia é tema de discussão nacional. Não só na Bahia, mas principalmente nos estados do Nordeste governados pelo PT. Então, gente, vamos lá, né? O Flávio Dino vai lá e diz que a culpa é da flexibilização de armas promovida pelo governo Jair Bolsonaro. Como, gente, esse é o argumento mais infantil, né, pueril que existe. As armas usadas pelo crime organizado não são armas legalizadas, não são armas de CACs, de pessoas que foram lá, passaram por toda aquela burocracia para conseguir colocar teu nome na arma. Não faz o menor sentido, gente. Como é que o cidadão, primeiro, tem que passar por um monte de etapa. Aí o cara vai lá, passa por isso, adquire o direito de comprar uma arma que vai ficar registrado no nome dele, ele vai lá, pega essa arma que tem o nome dele e entrega pro tráfico, né, pro crime organizado. É muito além do patético, tá, esse argumento. Mas a esquerda vive disso, né? Vive de narrativas sendo repetidas inúmeras vezes até que sejam aceitas como verdade. Vamos lá, vamos falar da Bahia aqui. Eu vou mostrar para vocês dados científicos que vêm de muito antes do decreto de armas do Jair Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. A esquerda e a matéria atual, né? Dino culpa política de armas de Bolsonaro por violência na Bahia. Antes da política de armas do Bolsonaro, a Bahia era um paraíso, não tinha violência, olha só, era um estado modelo. O ministro da Justiça disse que organizações criminosas tiveram acesso mais fácil aos itens no governo anterior. Eu vou simplesmente provar para vocês que isso é mentira, tá? Matéria do ano de 2018, julho de 2018. Bahia concentra 4 das 5 cidades mais violentas do Brasil. O ranking brasileiro das 5 cidades mais violentas concentra 4 municípios da Bahia. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês não é nem que sejam notícias de antes do decreto das armas. São de antes do governo Bolsonaro, tá? Essa aí, de julho de 2018. A gente chega aí agora essa outra matéria de 2019, mas que trata de dados de 2017. Bahia lidera número absoluto de homicídios no país em 2017, diz pesquisa. Homens, negros e jovens são maioria das vítimas. É claro, né? A Bahia é um estado preponderantemente negro. Se você fizer a mesma pesquisa na Suécia, a maioria dos indivíduos serão brancos, né? O estado contabilizou 7.487 mortes, segundo dados do Atlas da Violência, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Repetindo, dados de 2017. Bahia tem mais de 7.100 mortes violentas em 2016, matéria de 2017 sobre dados de 2016. E lidera ranking nacional em números absolutos, aponta estudo. De janeiro a dezembro do ano passado, média foi de 19,47 mortes por dia, de acordo com dados do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta segunda-feira, repetindo aqui, matéria de outubro de 2017, tratando de números de 2016. Número de mortes por armas de fogo na Bahia mais que dobrou entre 2006 e 2016. Mortes por armas de fogo na Bahia, né, bem antes do decreto de armas de Jair Bolsonaro. Como eu disse aqui, essas armas usadas pelo crime organizado, pessoal, não são legalizadas. São armas provenientes de contrabando e continuam sendo, né? Em 10 anos, registros de mortes onde foram usadas armas de fogo subiram 126,9% no estado, apontou pesquisa. A matéria é de junho de 2018. Chegamos agora ao ano de 2016 com dados de 2015. Mesmo com redução, Bahia é estado com mais mortes violentas em 2015. A gente já mostrou aqui 2018, 2017, 2016 e chegamos a 2015, quando tinha havido uma redução de 0,43% em relação a 2014, o ano que vamos tratar agora. Vejam aí, matéria de julho de 2014.
Bahia tem 5 das 10 cidades mais violentas do país. Dados do Mapa da Violência 2014 revelam que a Bahia continua com níveis altíssimos de homicídios. Mas apesar dos números negativos, o estado deixou de ser o primeiro do ranking na lista dos municípios com maior taxa de assassinatos do Brasil. Vejam só que melhoria, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe interessante. Dados do mapa de 2014 revelam que a Bahia continua com níveis altíssimos de homicídios, porque a gente vai parar no ano de 2014, mas vocês veem aí que é uma rotina para o povo do estado, né, para o povo baiano. E por fim, Bahia ganha destaque negativo no mapa da violência de 2014, matéria de julho daquele ano, tratando de números de 2012, tá, pessoal? Como eu falei aqui, isso vem de muito antes do ano de 2014, em que eu encerro essa análise. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês quem são, né, os últimos governadores da Bahia, do estado da Bahia. Jacques Wagner, Rui Costa e o atual Jerônimo Rodrigues. Todos do PT. Do dia 1º de janeiro de 2007 até o dia de hoje, a Bahia não passou um dia sequer sem um governador que não fosse do PT. Então, pessoal, eu não vou nem me alongar muito, acho que esses dados que eu mostrei para vocês falam por si sós. Vamos falar da Aniele Franco, a irmã da Marielle. Que, meu Deus do céu, Marielle, você não deixa a gente em paz mesmo, né? Até tua irmã agora virou calo do Brasil. Porque ela é ministra, não sei de quê, não me perguntem, eu não lembro. É tanto ministério que tem esse governo, né? Que se bobear tem ministério de time de futebol? Não, é de esporte mesmo. Né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É muito ministério, não dá para você decorar todos. E a irmã da Marielle, a dona Aniele, foi à final da Copa do Brasil, em São Paulo, de jatinho da FAB, junto com o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, esse eu sei, e o André Fufuca, ministro dos Esportes, né, do partido do Lira, que faz parte, sim, da base governista, tá? Seu Ciro Nogueira. E aí eles foram e usaram o jatinho da FAB. Nem sei quanto é que custou. Já vi aqui 330 mil reais. Né? Podiam ter ido de carro, podiam ter ido de ônibus, podiam ter ido de avião de carreira. Tinha várias maneiras deles se deslocarem até São Paulo. Mas não, tem que ser um jatinho da FAB, com o teu dinheiro. Tá? Com o teu dinheiro. Para dar dinheiro lá para o Rio Grande do Sul, quando teve o desastre, foi empréstimo do BNDES. Agora, para ver final de futebol, é jatinho da FAB. Ah, não, foi para assinar lá um acordo de combate ao racismo. Quer dizer que ela precisava ir pessoalmente até São Paulo para assinar esse papel. Óbvio que ela podia ter feito isso virtualmente, uma assinatura virtual. Claro, né, ou podia ter pegado o papel assinado e mandado pelo correio que fosse, que eles gostam tanto. Mas não, foi lá ver o jogo do time dela, já que ela é flamenguista. Aí posta vídeo nas redes sociais lá, né, cantando, vibrando, e com a desculpa de que é para combater o racismo. E se tu reclama, você está sendo racista. É assim que eles usam, né? Esse vitimismo macabro. Né? Ah, você está reclamando, é racismo, porque ela é uma mulher negra. Você é um machista racista porque você está reclamando. Não, eu estou reclamando porque é o meu dinheiro, caramba. Porque é o meu dinheiro. O mesmo vale para André Fufuca e para Silvia Almeida. O Fufuca você ainda imagina que pode ter assim um fundo, uma pele de dente de argumentação por ele ser ministro dos esportes. Mas vai de voo de carreira. É uma farra, é um desrespeito ao erário, sabe? E a imprensa trata sempre tudo com a maior naturalidade, tá? Sempre. Agora, quando a família Bolsonaro andava de jatinho em voos que já estavam pré-agendados, por exemplo, o Bolsonaro tinha um voo para o Rio de Janeiro, no avião da FAB. Aí a família dele pegava carona. É um voo que já ia acontecer. Então não existe gasto extra por causa disso. Né? Aí eles reclamavam. Aí, meu Deus do céu, era uma coisa absurda. Agora, nisso aí, a imprensa de leve dá a notícia, mas sem crítica. Né? Fazendo o papel que normalmente, né, a imprensa deveria fazer. Mas no governo Bolsonaro ela era uma imprensa opinativa. Né? Agora é só uma imprensa narrativa. E Jorge Paulo Lemann, este é o nome do bilhardário globalista. Né? Eu já li o livro dele 2 vezes. Da primeira vez,
antes de ser olavizado. Aí quando eu caí na real, percebi, né, o que estava acontecendo, eu tenho que ler o livro daquele cara de novo. E aí, gente, é uma experiência muito diferente. Muito diferente. Você entende perfeitamente os objetivos do cara, né? Não tem nada a ver com o Brasil, progresso da educação, né? O globalismo é realmente uma coisa, olha, é macabra, tá? É macabra. Mas vamos lá, não vamos nos estender muito a respeito disso não, porque senão o vídeo vai ter 12 horas, tá? Vamos focar aqui no Jorge Paulo Lemann e nessa questão com o Lula. Primeiro, eu queria que vocês vissem essa matéria aí no canto da tela. No ano passado, enquanto participava de uma conferência nos Estados Unidos, o Jorge Paulo Lemann, muito antes de começar a campanha eleitoral, disse que o Brasil teria um novo presidente a partir de 2023. Mas foi assim com uma certeza, que na época eu lembro, eu gravei vídeo sobre isso. Muita gente comentou, mas o brasileiro tem memória curta, né? Acho que agora tá dando aquele clique aí, né? Mas tenho certeza que a grande maioria de vocês já tinha esquecido disso aí. Pois é, lá no ano passado, na primeira metade de 2022, ele estava dizendo que em 2023 o Brasil teria um novo presidente. E dizia que tinha um kit de educação que ele queria implementar aqui. Então ele tinha interesses escusos por trás dessa alternância de poder, né? Que o Bolsonaro caísse e um outro presidente, obviamente que seria o Lula, né, assumisse a presidência da República, porque ele sabia que com o Bolsonaro ele não teria espaço para implementar o projeto de poder dele, o projeto de poder dos globalistas. Vamos ler aí essa declaração. Temos uma eleição em curso no Brasil. No ano que vem, teremos um novo presidente. Meu objetivo básico é tentar melhorar a educação no Brasil. Temos um kit sobre como aprimorar a educação no Brasil. Estou ansioso para apresentar esse kit e as coisas em que temos trabalhado nos últimos anos. E ali embaixo agora, vocês veem a data. 10 de abril de 2022. O primeiro turno das eleições, pessoal, foi em outubro. A campanha eleitoral não começou 3 meses antes disso. Em abril, ele já falava que teríamos um novo presidente. Bom, eu não vou aqui, né, começar a falar sobre isso, né, sobre eleições, porque vocês sabem, né, o que pode acontecer. Foi uma coincidência, né, foi uma previsão feliz para ele e infeliz para nós, né? Vamos tratar essa questão dessa forma aqui, por razões óbvias, né? Mas enfim, o tempo passou, a previsão dele se cumpriu, né? E em fevereiro deste ano, o processo começou em janeiro e foi concluído em fevereiro, né? As lojas americanas quebraram. E o principal responsável por isso foi o Jorge Paulo Lemann. E aí o que aconteceu? O Lula deu declarações fortíssimas a respeito dele. O criticando, o chamou de fraudador. Só que o que acontece? Agora, neste mês, foi confirmado que o Jorge Paulo Lemann, aquele mesmo cara que o Lula em fevereiro chamava de fraudador, responsável pela quebra das lojas americanas, né, só faltou chamar de estelionatário, de trambiqueiro, comparou ao Ike Batista, vai gerir 6 bilhões e 600 milhões de reais da pasta de educação. A mesma pasta que lá em abril de 2022 ele dizia que queria, né, movimentar, agitar. Né? Tem um kit aqui de educação, eu quero melhorar a educação do Brasil. Vamos contrapor aí as matérias, depois a gente volta com o questionamento final, que é o mais importante. Essa aí é a declaração do Lula de fevereiro, tá? Não é nem pedalada, é motociata. Ele tem que meter o Bolsonaro no meio em tudo, né? Uma paixão. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard, para formar um novo governo. Tá falando do Lemann, né? Ele era o cara que falava contra a corrupção todos os dias, contra você, Lula. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora me parece que está chegando na Ambev também. A fraude de 40 bilhões foi as lojas americanas. Vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista.
Só que agora vejam essa matéria de agora. De acordo com a publicação, a ONG Mega Edu, que é financiada por Lehman, fechou um acordo com o Ministério da Educação para dar opiniões, a gente sabe como é que funcionam essas opiniões, tá? Sobre a conexão à internet em escolas públicas e também foi alocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos cerca de 6 bilhões e 600 milhões de reais destinados à conexão no ensino público. Então deixa eu ver se eu entendi aqui esse negócio, né? Um cara que em abril do ano passado diz que em 2023 teríamos um novo presidente. Ele claramente queria que isso acontecesse porque ele desejava oferecer o seu kit de educação ao novo presidente, porque ele sabia que com o Bolsonaro ele não teria vez. Tá? Isso em abril de 2022. Chega janeiro e fevereiro desse ano, ele quebra as lojas americanas. Como o próprio Lula disse, uma fraude de quase 40 bilhões de reais. O cara tá tomando lição de moral do maior corrupto da história política do Brasil, quiçá do mundo, tá? Só que aí, poucos meses depois, o fraudador bilionário se torna gestor de 6 bilhões e 600 milhões de reais da pasta da educação. General Augusto Heleno. Como eu falei aqui, tá, pessoal? Ele foi maltratado, sim, foi desrespeitado, mas ele não baixa a crista. Tá? Esse é um representante do Exército Brasileiro raiz. Raiz mesmo, um cara que me lembra muito o meu avô, que foi general. E é um patriotismo, uma honestidade tão transparente, né? Uma lealdade tão bonita de se ver hoje em dia, né, que quando a gente percebe na mão de quem está o Exército do Brasil, é triste, né, de ver essa decadência tão óbvia, né? Tomás Ribeiro Paiva, um cara que se ajoelha ali para comunista, esse alto comando podre que permitiu que isso estivesse acontecendo no Brasil. Augusto Heleno, Braga Neto, são militares aí que realmente são exceção hoje em dia, né? Deveriam ser a regra. Mas enfim, não baixa a crista, responde tudo na lata, né? Elisiane Gama, que não poderia mais ser relatora depois... primeiro, nunca deveria ter sido relatora, né? Mas depois daquelas revelações que o assessor dela combinou pergunta com o filho do G. Dias, um assinte com o Brasil que ela continue lá, né? Mas tá lá. E ficava interrompendo o Augusto Heleno o tempo inteiro, colocando palavras na boca do general. Teve uma hora que até que ele ficou pé da vida, né? Ele disse isso, né? Pô, ela fica botando palavra na minha boca como se ela quer controlar o que eu não disse, dizer que eu disse o que eu não disse. E aí falou alguns palavrões ali. É muito raiz. Ele é muito general, né? Tá sendo criticado por isso, né? Um cara que está sendo desrespeitado lá, de alta patente, sendo desrespeitado por um bando de comunista borra-botas. Ele falou foi pouco. Mas, enfim... Em um desses momentos, né, Elisiane falou assim, porque o senhor em dado momento tinha um vídeo lá, alguém perguntou se o ladrão subia a rampa, se o bandido subia a rampa, e o senhor disse que não. E aí, o senhor tem a dizer a respeito disso? Ele disse, eu continuo achando que bandido não sobe rampa. Tipo assim, ó, se tu tá dizendo que o bandido subiu a rampa, o problema é teu, né? Enfim, é complicado, né, gente? Eu que cresci em uma família de militares, na época em que militares eram ainda militares, né, patriotas e tal, ver a situação em que o Brasil está hoje em dia, né, é muito ruim. E ver uma pessoa que representa tão bem o nosso passado glorioso sendo tratado dessa forma não é bacana, não é legal, realmente faz mal pra gente. Mas eu vou trazer aqui pra vocês 2 momentos, tá, que pra mim foram os mais ridículos proporcionados pela esquerda. Um deles, um terceiro, eu não vou trazer porque é muito polêmico, tá? É muito polêmico e independente do que eu fale aqui, a plataforma vai dar um jeito de me punir. Tá? Eu posso ser o menos preconceituoso possível, mantendo a minha opinião, que mesmo assim seria considerado preconceito. Quem quer saber do que eu estou falando, é só ir no Twitter, tá? Me procura lá no Twitter que vocês vão ver o que eu falei a respeito disso. Dito isso, pessoal, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês vejam essa parlamentar da esquerda, que eu nem sei o nome, nunca tinha visto na vida, pronunciando o nome de um certo general ex-presidente da República. Ernesto Geisel, Golberido Couto e Silva e o... Com licença.
Geisel. Geisel. Golbery. Geisel, né? Depois ainda cantam pra ela a bola e ela erra de novo. Só depois ela diz Geisel. Aí percebe, né? Tá sendo ridicularizada porque merecia. E aí manda todo mundo calar a boca. Cala a boca, me deixa quieto aqui, deixa eu falar do jeito que eu quiser. Menos mal que ela errou o nome do pai dos melancias, né? Porque muita gente ainda tem essa percepção de que o Ernesto Geisel foi um grande general. Ernesto Geisel foi quem abriu as portas para os comunistas no Brasil, pessoal. Então, lamento muito, né? As Forças Armadas, né? O Exército Brasileiro sempre teve duas vertentes que se revezavam no poder durante o regime militar. E o Ernesto Geisel foi o último presidente da ala mamão com açúcar, né? A ala dos melancias. Depois veio o Figueiredo, que não tinha mais o que fazer. O Ernesto Geisel já tinha feito a entrega, né? O Figueiredo não podia voltar atrás. Mas foi o Ernesto Geisel que fez o que fez. E era um tremendo de um melancia, né? Eu gostaria de poder falar mais coisas aqui que eu sei a respeito dele, mas deixa quieto, né? Pelo menos essa etapa da história brasileira foi terminada, né, com um grande general na figura do senhor João Figueiredo. Enfim, e agora vamos ver aí o outro vídeo, esse é um pouquinho mais longo, tá? Em que um deputado lá do PT, ele vai lá e coloca um áudio para perguntar para Augusto Heleno se o áudio é dele mesmo, se é ele falando, tá? Eu não vou estragar a surpresa, assistam, depois a gente volta. Apenas para confirmar se essa voz é do senhor, se esse áudio pertence ao senhor. Lula, para ser presidente, precisa ser diplomado. Ele já está fazendo a apresentação na televisão como se fosse presidente. Apenas uma pergunta, esse áudio é do senhor? É lógico. Não. Todos nós ficamos muito... Perguntando se o áudio é do senhor. Não. É óbvio. Pois bem, esse pegaram áudio... Tiririca para imitar a voz. Estou perguntando... Muito bem, o senhor já disse que é falso. Fala no microfone. O senhor já disse que é falso. A perícia é forjada. Olha, sério, basta um segundo para você perceber que não é o Augusto Heleno, que é uma pessoa imitando, né? Um deputado fala ali, um deputado da oposição, que eu não sei quem é, não consegui identificar, brincando que é o Tiririca, mas eu acho que era o Tiririca mesmo. Ou então aquele filho dele lá, o Tirulipa, né? Eu acho que é um dos dois, imitando o Augusto Heleno. E o deputado vai lá e diz que o áudio foi periciado na Universidade do ABC Paulista. Gente, o ABC Paulista é o berço do PT. O berço do PT. Aí vem a Jandira Fegali do lado, porque sabe, né, que todo mundo ia zoar, e diz, não, da USP também. Né, da USP também. Quem será o especialista da USP que faz um papelão desse dizer que um áudio mequetrefe claramente forjado como esse é verdadeiro. Né? É verdadeiro. E como eu disse aqui para vocês, o general, né, sempre respondeu à altura, sem medo, forte, firme, respostas sinceras, diretas. Né? Ele foi desrespeitado, mas em momento algum ele se deixou humilhar. Em protesto contra a invasão de competências do STF, que por motivos óbvios, e eu vou pedir isso para vocês com bastante frequência aqui a partir dessa semana, eu não posso falar muito a respeito do STF. Em breve, vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Tá? Não tem nada de bloqueio, de canal, de multa, de prisão, não. Cada um deles trabalha de maneiras diferentes. Tá? Cada um deles trabalha de maneiras diferentes. Em breve vocês vão saber, eu vou trazer aqui para vocês os detalhes. Tá? Mas eu não posso ficar me estendendo, dando muita opinião a respeito do STF. Eu só passo a notícia aqui. Mas... de acordo com os parlamentares da oposição, os ministros estão invadindo a competência dos outros poderes e, em protesto, né, a oposição vai travar tudo a partir de hoje, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Tem como fazer isso? Tem. Tem. E eu, sinceramente, se tivesse sido eleito, eu teria proposto isso desde o dia 1, desde o dia 1º, travar tudo, não deixar passar nada, ou pelo menos tentar. Só que dessa vez a oposição vai ter um aliado inesperado, tá? E eu vou fazer um segundo pedido aqui para vocês. Por favor, não venham dizer que eu sou ingênuo ao falar isso que eu vou falar agora, porque, eu sei que os motivos dele não são republicanos, eu sei que os objetivos dele, né, não são nobres, mas
né, um cara sem caráter traído se torna muito perigoso, ainda mais quando ele tem muito poder em mãos. Tá? Eu estou falando do Rodrigo Pacheco. Por quê? Corre a boca pequena em Brasília há muito tempo que tudo isso que o Pacheco fez ao longo desses 2 anos e meio, né, foi esperando, em troca, uma vaga no STF. E tinha sido prometida a ele essa vaga. Tá? Não vai receber. Por quê? O primeiro indicado foi o Cristiano Zanin, a criptonita do Moraes. E agora estão entre Flávio Dino e Bessias. Tá? Ele não é nem a terceira opção. A terceira opção é o Dantas, tá? do TCU, presidente do TCU. Tá? Então o cara tá meio insatisfeito. Além disso, vai chegar a eleição. O mandato do senador é de 8 anos. Mas, em 2026, tem eleição para o Senado de novo. Eu não sei se ele vai tentar se reeleger, se ele vai tentar se candidatar ao governo, tem que rir, né? O governo de Minas Gerais, ou se ele vai escolher o caminho da Gleisi Hoffmann, por exemplo, percebendo que não tem mais capital político e se rebaixar um pouquinho, né? E se candidatar a deputado federal. Eu acredito que essa seria a saída mais eficiente para ele, mais eficaz para ele, tá? É a única chance que ele tem. Mas, até lá, ele tem como tentar recuperar esse terreno com o povo de Minas Gerais. Tá? E como ele pode fazer isso? De 2 maneiras. Parando de atrapalhar a oposição, né, e neste caso, impedindo, por exemplo, que essa obstrução acontecesse, né, e peitando os ministros do STF. Como? Não acredito em impeachment, tá? Já que eles estão legislando no lugar do Congresso Nacional, ele começar a propor PECs. Proposta de emenda constitucional, projeto de emenda constitucional. Que aí, em tese, pelo menos de acordo com a Constituição, eu sei, né, que a Constituição hoje em dia é apenas um detalhe, a perfumaria, não pode ser suplantada por uma decisão do STF. Tá? Então, tem a questão das drogas, tem a questão do aborto, tem a questão da contribuição sindical, né? Tem um monte de coisa aí que aconteceu nos últimos meses. Então ele pode fazer isso porque ele já percebeu que perdeu. Né? Se queimou com a população de Minas Gerais esperando algo, não vai receber este algo e tem menos de 2 anos para conseguir recuperar a imagem dele, que já está mais borrada do que maquiagem, né, daquela pessoa da profissão mais antiga às 6 horas da manhã. Né? Mas ele vai tentar, ele não vai largar o osso, então ele tem menos de 2 anos para recuperar essa imagem e tentar se candidatar a alguma coisa. Então a gente vai ver, a partir de agora, o Rodrigo Pacheco tentando falar um pouquinho mais alto, né? Tentando falar grosso um pouquinho. Isso não é uma percepção minha não, tá, pessoal? Isso aí já vem pessoas me contando isso, pessoas de lá me contando isso, que realmente o cara tá pé da vida porque foi traído. Todo castigo é pouco para quem se vende, né, para ajudar essa laia. Como eu disse aqui no primeiro vídeo da manhã, eu mostrei para vocês, expliquei para vocês a insatisfação do Rodrigo Pacheco. Isso aí já vem sendo ventilado há um bom tempo, né? E se confirmou, assim, conversei com algumas pessoas que estão lá, confirmaram que ele está possesso porque fizeram promessas para ele que não serão cumpridas, né? Ele se queimou muito com o Brasil inteiro, né, para garantir que isso aí caísse no colo dele ou nos ombros, né, como vocês preferirem, e não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, e é por isso que ele vem meio aí que, né, se rebelando. A gente teve hoje, né, o projeto, né, do marco temporal, a PEC, que passou pela CCJ do Senado, vai para o plenário. Ninguém conseguia imaginar o Rodrigo Pacheco fazendo isso, colocando isso para andar 2 meses atrás. E agora ele está fazendo por quê? Porque o STF atropelou o Congresso Nacional e ele não tem mais nada a receber, então dane-se. Né? E ele sabe que em 2026 tem eleição, ele tem menos de 2 anos agora como presidente do Senado para mostrar serviço, né? E ele sabe que com a imagem que ele tem hoje ele não consegue se reeleger. Né? E também não consegue eleger nenhum prefeito nas eleições municipais. Tá? Ele é um peso morto. Tá? A mesma coisa vale para o Arthur Lira, pessoal, que tem feito um jogo ali de comadre com Lula, recebe um ministério, recebe uma estatal, recebe cargo, mas ele é a mesma lógica, né, que a gente conversou aqui sobre a invasão da Ucrânia. Se você chega agora, vamos encerrar a guerra aqui, vamos dar uns territórios, como o Lula sugeriu, né, para o Vladimir Putin, o que ele vai pensar? Meu amigo, já invadi uma vez, ganhei a Crimeia, agora invadi de novo, ganhei mais 2 territórios. O
que me impede daqui a 2 anos, dar na minha veneta, invadir de novo e pegar mais uns 2, ou então a Ucrânia inteira? Né? Não tem ombro. Então, quando o Lula fica dando esses órgãos, né, estatal, ministério, cargo de primeiro, segundo, terceiro escalão para o Arthur Lira, ele está alimentando um monstro. Né? E o Arthur Lira pediu mais e o Lula nem sequer quis ouvir o Arthur Lira. E nesta semana, pela primeira vez no ano, não teve deliberação, não teve votação, nenhuma pauta andou. Tá? Então ele, o Lula, está sendo cercado por todos os lados. Se vocês me perguntarem, Ed, essa movimentação é no sentido de derrubar o Lula? Eu acredito que seja. Agora, não para beneficiar a direita. Né? Não para tirar um governo, né, que alguns consideram aí, né, não merecedor de estar lá, né, mas para dar o lugar ao Geraldo Alckmin, que é o projeto. Marco temporal foi a primeira resposta. Tá? Já tinha passado pela Câmara dos Deputados e estava lá parado, né, largado no Senado, porque até outro dia o Pacheco não achava nada demais no STF invadindo a competência do Congresso. Agora, não recebi minha toga, né? Não pode. Agora vamos trabalhar, né? É um sem vergonha mesmo. Mas enfim, passou pela CCJ, né? E depois passou pelo Senado. Tá? A gente sabe que poucos dias atrás o STF atropelou o Congresso Nacional e votou a questão do marco temporal, derrubando, né? Algo que é inconstitucional, e cientes, né, de que a matéria ainda estava para ser decidida pelo Legislativo, que é o poder responsável por legislar, né, por criar as leis. E aí aconteceu isso, né? Foi votado. Agora vejam aí na matéria como é que está escrito, tá? Assim, o Legislativo legisla e o Globo, né, o G1, diz que o Senado está desafiando, está indo contra o STF. Não é o contrário não, ô seus irresponsáveis. Jornalismo porco, né? Mas os desdobramentos, pessoal. Primeiro veio o Randolfo Rodrigues, antes da votação no plenário, né, tinha passado pela CCJ apenas, disse que se fosse para o Lula, ele ia vetar. Tá? O Randolfo já adiantou. Não só disse isso, como disse que ia trabalhar mesmo, ia correr atrás para que o Lula vetasse isso. Tá? Vai ser um anticlímax absurdo com o Congresso. Assim, a declaração de guerra total do Lula. Tá? E o que acontece, Ed? Ontem, o marco temporal foi aprovado por maioria simples. Né? São 81 senadores, então você precisa da metade mais um. Caso o Lula vete, como tudo indica, vai vetar, aí a gente passa a precisar de 2/3 para derrubar o veto do Lula. E nós temos esse número. Tá? Não foi o número alcançado ontem, mas se você incluir ali os votos de algumas pessoas que não foram, não votaram, e sabiam que não eram necessárias, por isso que não estavam lá, então ninguém critique as pessoas que não estavam lá, porque realmente era lavada, todo mundo sabia que ia ser lavada. Essas pessoas votando já passa em muito o número necessário de votos. Tá? Então, se o Lula vetar, o veto dele vai ser derrubado. Aí vamos ver se ele vai querer comprar essa briga e sofrer esse desgaste que na prática é desnecessário, porque ele vai perder. Tá? Então, já tem a guerra do Legislativo com o Executivo. Mas a coisa vai além, porque depois do Senado movimentar novamente o marco temporal, o STF continuou tomando decisões sobre o mesmo tema e ignorando o que estava acontecendo no Senado. Ou seja, é uma declaração de guerra do Executivo contra o Legislativo, que pode piorar caso o Lula confirme o veto, e uma declaração de guerra também do Judiciário contra o Legislativo. Eu não quero nem saber o que vocês estão fazendo aí, porque nós já estamos decidindo aqui. Tá? Agora, qual é o pulo do gato aqui? Da mesma forma como o Lula, né, se ele for lá e vetar, é uma bomba nuclear, em isso sendo vetado pelo Lula e o Senado derrubando o veto, é PEC, projeto de emenda constitucional. E, de acordo com a Constituição, o STF não pode agir contra PEC. Ed, mas eles derrubaram o voto impresso, disseram que era inconstitucional. O voto impresso não era PEC. Quando tentaram transformar em PEC, sabotaram, né, aquela questão do Barroso ir lá dentro, né, ameaçar as pessoas e tal. Aquilo era PEC. E aí o STF não poderia meter o bedelho. Tá? Até hoje,
todas essas interferências do STF, nenhuma delas foi contra a PEC. Nenhuma delas. Tá? É a última fronteira. Se o Senado derruba o veto do Lula, caso ele venha e deve vir, e transforma isso em PEC, emenda constitucional, e o STF toma alguma decisão contrária a isso, como eu disse aqui na introdução do vídeo, fecha o Congresso, pega a chavinha e entrega para o STF, porque aí não serve mais de nada. É a última fronteira, é a última barreira. Você declarar inconstitucionalidade ou ignorar, desrespeitar uma PEC que passa por 2/3 da Câmara dos Deputados e do Senado, gente, acabou. Agora vamos lá, pessoal, vamos falar dessa questão do Barroso. Tudo bem, a matéria é da CNN e a gente sabe, eu sempre brinco aqui com vocês, que as fontes da CNN são fantasmas, né? São aquelas fontes de água. Eu já produzi vários memes nesse sentido aí. É sempre assim, diz a fonte, né? Procuração para mentir, sigilo da fonte. Ah, fulano de tal disse isso. Quem foi? Ah, um assessor que preferiu não se identificar, né? Um parente que escolheu permanecer no anonimato. E aí você fala o que você quiser, meu camarada, não tem problema nenhum. Agora experimenta o Ed fazer isso para ver o que acontece. Tem que mostrar. Inclusive, o Alan dos Santos foi vítima disso. Ele foi obrigado por ordem judicial a entregar uma fonte. Quer dizer, não foi nem ele, né? Quebraram o sigilo dele para descobrir quem era a fonte. Tenta fazer isso com a mídia profissional, né? Nunca vai acontecer. Mas a CNN é tida, né, como uma imprensa séria, né, importante, que não mente, não propaga fake news. Então a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar. O Barroso estaria tentando se reaproximar do Senado e da Câmara dos Deputados. Agora, primeiro eu vou levantar a bola aqui, depois a gente vai ler o parágrafo, que é curtinho, depois a gente volta para concluir, porque a coisa realmente é surreal. O Congresso Nacional nada fez mais do que cumprir a sua função de legislar. É o legislativo legislando. Se o STF está atropelando o Congresso Nacional, e o próprio Fux disse que isso acontece, né, supostamente, quando falta coragem ao Congresso Nacional e ele se omite, o Congresso Nacional simplesmente foi lá, deixou de se omitir e começou a legislar, né, onde o STF estava invadindo sua competência. Não é verdade do Fux, porque, por exemplo, teve a questão do voto impresso. Mesmo assim, né, o STF foi lá e invadiu a competência. Não é só na inércia que eles fazem isso, né, é só uma desculpa esfarrapada. Mas, para tirar essa desculpa, o Congresso, finalmente, pelos motivos expostos no primeiro vídeo de hoje, sobre o Pacheco, sobre o Lira, não vou ficar aqui me repetindo, quem não assistiu, assiste lá que vocês vão entender exatamente essa movimentação, voltou a legislar. Então não existe motivo para atrito. É simplesmente o legislativo cumprindo a sua função depois de passar um tempo hibernando. Qual é a sugestão do Barroso? Qual é o problema? Né? A solução é muito simples para não ter treta. Deixa o legislativo legislar e vai cuidar do que é teu. Pronto, não precisa conversar com o Senado, não precisa conversar com a Câmara dos Deputados. Quando ele fez isso da última vez, foi na questão da PEC do voto impresso, a gente sabe o que aconteceu. Será que ele vai pressionar de novo? Mas para vocês entenderem como pensa, como funciona a cabeça do Barroso, vamos ler esse parágrafo aqui. Lembrando, é a CNN que está falando, tá? Segundo relatos feitos à CNN, em conversas com senadores da oposição, Barroso deu sinais de que não pretende levar à pauta do Supremo, por hora, temas polêmicos e caros aos conservadores. Por exemplo, descriminalização de drogas para consumo pessoal e aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Primeiro, o por hora, né? Só por hora. Só por hora. E depois, é que é um absurdo. Ele não pretende levar a pauta adiante. Mas peraí, se o STF age no vácuo do Legislativo, e o Legislativo, neste caso, não está deixando vácuo nenhum, vai tratar desses temas, por que raios o STF pautaria alguma coisa? Ah não, ele disse aqui a senadores da oposição, né, senadores de direita, que não pretende fazer isso por hora. É assim que você quer resolver uma treta? É chegar para o poder legislativo, que tem o dever, a obrigação e o direito de legislar, e dizer, olha só,
faz o teu trabalho aí, que por enquanto, eu não vou me intrometer. Que beleza, hein? Essa é uma maravilhosa maneira de você fazer as pazes com alguém. E aí vocês veem, pessoal, como funciona a cabeça do cara. É algo tão óbvio, tão evidente, que o Congresso simplesmente está recuperando sua dignidade, fazendo o que nunca deveria ter deixado de fazer. O papel, neste momento, do Barroso como presidente do STF é dar um passo atrás e deixar as coisas se restabelecerem. Mas não, de acordo com a CNN, ele chega para o senador da direita e diz: não, olha só, vai aí fazendo o teu aí, que por enquanto, eu vou ficar quieto aqui na minha, não precisa se preocupar comigo não. É isso. O Barroso, ele tomou posse ontem, né, lá no STF. E no discurso dele, ele disse que os tribunais atuam politicamente, né? Tem um viés político. Isso é crime previsto na Constituição Federal, né? Atuação político-partidária, né? Eu nunca desconfiei disso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Quem poderia imaginar, não é verdade? Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas enfim, mesmo pego de surpresa, né? A gente fica aqui pensando, será que ele não tem nem receio de dizer uma coisa dessa? Porque não é papel do STF atuar politicamente, né? E ele falou no discurso dele que ele quer ajudar as minorias, né? Ele pretende que mulheres tenham igualdade com os homens, né? Ele está falando muito mais como político do que como ministro, né? Como magistrado da mais alta corte de um país. Ele deveria largar o STF e se candidatar, tá? Mas é o Brasil, gente. É o vazio. É o bananil. Aqui tá tudo liberado. Basta que você tenha a toga do poder, né? Basta que você tenha a toga do poder. Eu vou mostrar aí para vocês um trechinho rápido, que foi o que eu consegui, da festa de posse do Barroso. De antemão, as informações que eu obtive é de que essa festa não foi feita com dinheiro público, tá? Então, que ninguém venha dizer aqui, o Ed está acusando o Barroso de fazer uma festança aí, usando dinheiro do povo, quando na verdade isso é fake news. Não, estou dizendo aqui, foram cobrados convites que eram bem caros, diga-se de passagem, né? Teve uma instituição que organizou a festa e tal, os puxa-sacos do Barroso lá, mas a imagem não deixa de ser constrangedora, vejam aí. De repente, se ele não quiser ser político, né, ele pode se tornar um artista, né? Não vai receber o salário do STF, mas pode ganhar na Rouanet. Galera, o que eu posso dizer aqui a respeito do Barroso? Ainda bem que ele é um dos ministros que ainda aceitam serem criticados, né, sem represálias. Você pode ver aí que quem fala do Barroso, a não ser que faça algumas acusações aí de cunho sexual, alguma coisa desse tipo aí, ele não se importa não, né? Ele gosta de ter o nome dele ali na boca do povo mesmo. Por quê? Porque o Barroso é uma diva, né? O Barroso é um cara carente, é um cara que gosta dos holofotes, né? Um ministro do STF, de qualquer Suprema Corte de qualquer país, deveria ser uma pessoa anônima, discreta, que anda no metrô, né? Que viaja em avião de carreira, e não é que possa viajar sem ser incomodado, é que não seja reconhecido. Eu já vi um vídeo de ministro da Suprema Corte da Suécia indo de bike, de bicicleta, para o trabalho. E uma assessora para cada 4 ministros. E aqui a gente tem praticamente uma estrutura completa, inteira, para cada um deles, com um custo absurdo. Se não me engano, o nosso STF é o mais caro do mundo, né? E o Barroso é uma pessoa deslumbrada, claramente deslumbrada. Eu não vou aqui falar o que as pessoas falaram. Ele ficou viúvo esse ano. Não tem nada a ver, né, pessoal? Tem nada a ver, né? Pô, o cara tá ali, né, aproveitando o momento dele, deve ter chorado, deve ter sofrido muito e deve ter lembrado, inclusive, da esposa. Desse lado humano da coisa, eu não vou cair nessa armadilha, tá? Agora, eu só acho constrangedor que exista uma pessoa que tome posse na Suprema Corte e trate isso como se fosse um evento festivo, quando na verdade é uma enorme responsabilidade.
né, que ele vai usar da maneira errada como ele vem usando desde sempre, desde antes, porque ele foi indicado justamente por defender, né, um terrorista assassino que depois confessou seu crime e até hoje o Barroso não se retratou por jurar de pés juntos que ele era inocente. Então tá errado desde o começo. Só que existe uma coisa, galera, aqui no Brasil, que é o seguinte: a toga do STF, ela é mágica, tá? Ela não te dá só o KY para você se espremer entre os artigos da Constituição e sair incólume do outro lado, não, tá? Ela te dá um outro poder, que no caso do Barroso, de repente é até mais importante, que é o imã de puxa-saco. O imã de pessoas que vão lamber a sua bota por você ter aquela toga. E você sabe se uma pessoa realmente é grande, né, no sentido figurado da coisa, né, uma pessoa admirada, uma pessoa respeitada, quando ela não tem esses artifícios, né, para alavancá-la a essa posição. Bolsonaro deixou de ser presidente e continua sendo admirado como era antes. Grandes atletas largaram o esporte e continuam sendo admirados até hoje. Alguns deles, mesmo depois de mortos. O Barroso é uma pessoa que, para conseguir, né, essa admiração artificial, precisa da toga. Se você tira a toga do Barroso, ele volta a ser um homem de meia-idade, né, com motivações de líder de DCE, com atitudes de um adolescente birrento e mimado. Agora vamos falar da questão aqui que ficou meio escanteada na entrevista, né? Mas que a gente vai trazer aqui para vocês com prioridade, porque é muito grave, galera. É muito grave. Durante a entrevista, o Múcio disse que o governo alemão abordou o Brasil querendo comprar determinada munição que o Brasil tem de sobra, estocada, e que está em desuso por nossas forças armadas. E aí o governo teria dito, beleza, então, se a gente não está usando isso aqui, vocês querem comprar, tranquilo, vamos vender. Ele não explicou como a Rússia ficou sabendo dessa negociação. Entrou na jogada e ameaçou Brasília. Disse o seguinte, olha só, se vocês concretizarem essa venda de munição, eu vou cortar o fornecimento de fertilizantes que a gente tem acordado com o Brasil. E quem fechou o fornecimento foi o Bolsonaro, naquela viagem que ele fez à Rússia antes do início da guerra da Ucrânia. Vocês lembram que foi uma polêmica, né? Bolsonaro vai visitar Putin, o ditador. Hoje em dia o Lula está lá lambendo a bola, as duas bolas do Putin, e é aquele silêncio, destaque pouquíssimo, né? Mas aí vocês percebem a influência externa no Brasil. A soberania do Brasil não é mais nem ameaçada, é dilapidada, pessoal. Porque se você permite que uma nação estrangeira, por conta de fertilizante, te impeça de fazer concretizar essa venda, isso aí é interferência externa ou não é? Na política, interferência externa na política externa do Brasil. Que ao menos o Kremlin tivesse chegado e falado, beleza, vocês querem vender isso para a Alemanha? Ao invés disso, vendam para a gente. Pelo mesmo preço. O preço que a Alemanha está oferecendo, a gente compra aqui. Seria errado? Seria, mas seria menos danoso, né? Por quê? A grana entraria, né? A grana entraria e a questão moral, eles que se virem com ela, com a comunidade internacional, por estar fornecendo munição para a Rússia. Agora, o Kremlin chegar aqui, vocês não vão vender isso, né? Que é teu, brasileiro. Isso aí é teu, tá parado, tu não vai usar, tu vai ter prejuízo com isso. Mas você não vai vender isso, porque senão eu paro de fornecer fertilizante para vocês. Aquele fertilizante que foi tão criticado pela esquerda, pelo governo Lula, pelo Lula, né? E hoje é a situação, agora se torna aí uma peça tão importante nesse tabuleiro geopolítico aí. É isso, tá, galera? Foi a isso que nós fomos reduzidos. Tá? Ameaça de corte de fornecimento de fertilizante, né, impede que o Brasil faça venda de munição para a Alemanha. Tá? E qual o interesse da Rússia nessa história? A Alemanha faz parte da OTAN. Né? A Alemanha está apoiando a Ucrânia nessa questão da invasão russa
E provavelmente eles temem que essa munição acabe sendo usada, fornecida pela Alemanha para a Ucrânia e sendo usada contra soldados russos. Né? É isso. Como a gente já vem alertando aqui há muito tempo, o Lula, não é nem que ele esteja sentado no colo do Putin e do Xi Jinping, não. Ele está com a boca, né, em um saco. Não é saco de ninguém, não, é saco de supermercado, tá? E a mão fazendo carinho, né? Vocês imaginem aonde? O Brasil, que sempre teve uma posição de neutralidade nesses conflitos internacionais, agora o Lula escolheu um lado, jogou a gente nesse lado, e a sorte do Brasil é que o presidente dos Estados Unidos é aquele fanfarrão senil. Porque se fosse qualquer outro, podia ser até o Barack Obama, que na verdade é quem está por trás ali do Joe Biden, né? Mas o Biden ainda tem um pouquinho de autonomia. Se não fosse o Biden, olha, as sanções já teriam chegado. Vejam essa matéria. É o Estadão dizendo o seguinte: o Lula precisa de alguém, um procurador-geral, né? Que seja alguém que taque flechas no Bolsonaro e o proteja. Eles que criticaram Augusto Aras durante tanto tempo e que nós criticávamos também o Augusto Aras. Para mim, eu nunca morri de amores por ele, muito pelo contrário. Agora, era o que dava ali naquele momento, né? Para o Bolsonaro escolher. Muita gente devia ter botado Deltan Dallagnol. Vocês viram o que aconteceu depois, né? A gente precisa se afastar do Bozo. Né? Então, muita gente queimou a língua por causa disso. Mas, enfim, ele quer um PGR, né, essa pessoa aí, e é o desejo da esquerda, sempre foi, eles não gostam de jogar nas regras, né? Que ataque o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, proteja o Lula. Qual a função do Ministério Público, pessoal, para quem não sabe? É receber as denúncias de interesse público e, vamos simplificar as coisas, formarem pareceres, né, eles formam pareceres dizendo, isso aqui, essa denúncia aqui vai para frente, essa denúncia aqui eu recomendo que não vá para frente. Em tese, tudo deveria passar pela PGR, mas, né, o Alexandre de Moraes já provou que isso aí não existe mais, né? Ele já passa reto pela PGR, quando a PGR é contra, ele vai lá e ignora, né? O Xandão criou ali um novo pensar, né, no meio jurídico do Brasil. Mas vamos pular essa parte, né, assim como ele pula a PGR. Então, o que estão sugerindo é o seguinte, que o Lula escolha uma pessoa que receba denúncias contra o Bolsonaro, as potencialize e mande para frente, para ele ser julgado, de preferência sendo condenado. E que, ao mesmo tempo, receba denúncias contra ele, contra o Lula, e engavete tudo. É isso que eles estão sugerindo. E ao falar isso aqui, né, eu sei que algumas pessoas, os petistas, vão assistir, vão ouvir e vão dizer mas foi isso que o Augusto Aras fez com o Bolsonaro. Não! Não, porque contra o Bolsonaro eram narrativas. Só narrativas. Alguém aí está falando sobre as joias? Vocês ouviram falar das joias recentemente? Porque o TCU disse que não tinha mais nada de errado e que o Bolsonaro e a Michelle poderiam ficar com as joias. Nessa hora, ninguém fala mais nada. Por quê? Porque veio à tona a questão dos 11 contêineres do Lula, das joias, né, que ele recebeu também. Várias delas ele não declarou. Outras tantas está pedindo na justiça de volta esses presentes. Aí o assunto morreu. Não se fala mais de joia, só se fala de delação do Mauro Cid. Né? Então, a sugestão que está aí nessa matéria é justamente essa. Pega um PGR, né, que funciona como um filtro, né, que vai receber as denúncias contra o Bolsonaro e meter o pau em tudo, piorar e mandar para frente para ser julgado, e ao mesmo tempo pegar aquilo ali do Lula, opa, peraí, isso aqui ele fez isso, aquilo, mas nada, não tem nada não. Pum, bota embaixo da gaveta, acabou. É assim que a esquerda sempre governou, e por eles, é assim que eles vão continuar governando, fazendo tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Narrativa em cima de crime ambiental, imposto para tudo quanto é lado, para depois sair dizendo que está dando benefício de graça, o aparelhamento do setor público inteiro, né, para favorecê-los, enquanto prejudica os oponentes políticos, impedindo assim que eles façam frente, né, façam uma oposição eficiente, né, e nessa história toda surge o quê? Surge a falsa oposição representada pela suposta direita liberal, que de direita não tem nada. É o teatro das tesouras. Então, galera, é isso que está acontecendo no Brasil agora. Isso aqui foi um belo resumo para vocês de como opera a esquerda. Tudo isso em 24 horas.